Olá pessoal, bom dia. A nossa aula de hoje é conversar um pouquinho sobre as placas tectônicas. Esse conteúdo a gente já trabalhou em sala de aula, mas eu fiz esse vídeo para ajudar a esclarecer alguns pontos e motivá-los com relação à realização das atividades do PET. Se a gente for observar a parte rochosa da Terra, nós podemos dividi-la em três camadas. Uma é a crosta terrestre, que é a camada mais superficial e que é visível em torno dos continentes ou que forma também o assoalho dos oceanos, a parte do manto, que é localizado logo abaixo da crosta, e o núcleo, que é a camada mais interna e quente da Terra. No núcleo a gente tem aí o núcleo externo, que é formado por níquel e ferro líquido, e o interno, que é formado mais pela substância níquel. É interessante a gente observar essa formação, pessoal, porque essas camadas, elas é como se fossem partes, né, de um bolo. Se a gente for cortar aí um bolo de aniversário, a gente vai observar que cada parte do bolo é formada por uma camada diferente, né, uma pela massa, outra pelo recheio. Tem a parte de cima também, que é a parte do enfeite do bolo. Da mesma forma, a gente pode imaginar aí as camadas da Terra, cada uma delas com uma função específica e com características próprias, né? Aqui vocês estão vendo no canto direito o mapa mundi, mostrando aí os principais continentes e também oceanos que formam o nosso planeta. Aqui no caso, né, os continentes é mais visível essa camada mais superficial, a crosta terrestre, que é a parte aonde vivemos. A gente tem os oceanos, que é a parte líquida, ou a parte que a gente comumente chama de hidrosfera, e ainda existe uma outra estrutura que forma o nosso planeta Terra, em volta do nosso planeta, que é aí a atmosfera, com os gases como o oxigênio, o gás carbônico e outros gases importantes para a vida no nosso planeta. Então, se a gente for observar, pessoal, as placas tectônicas, né, a parte mais interna na nossa crosta terrestre, nós vamos observar que elas são como peças de um quebra-cabeça. Então, a estrutura da crosta ou da rocha, ela não é única, mas sim dividida em pedacinhos como se fosse um quebra-cabeça, e que estão em constante movimento. No caso do Brasil e da parte da América do Sul, a grande parte dela está situada aí na placa sul-americana. E aqui pelas setas, e vocês vão encontrar esse desenho também no PET, é possível vocês observar como que é o movimento dessas placas em torno aí do nosso planeta. Esse movimento ocasiona, pessoal, devido às correntes de magma. A gente falou que a parte mais interna das camadas da Terra é formada aí por um material líquido, né, devido às altas temperaturas. Aqui a gente está visualizando essa imagem, a estrutura em vermelho. A gente observa que esse magma ele faz pressão sobre as placas tectônicas, abrindo fendas sobre elas e causando o movimento das mesmas. Esses movimentos eles podem ser classificados de três formas. A gente tem um movimento de afastamento ou divergente, em que uma placa ela se distancia da outra. A gente tem um movimento também convergente de colisão, que é a aproximação de uma placa da outra. E um movimento de deslizamento lateral ou transformante, em que uma placa ela se dirige em movimento contrário à outra, né? Mas aí no mesmo sentido. O importante da gente observar dessa movimentação das placas tectônicas, pessoal, é principalmente o que? Essa movimentação ela causa abertura de fendas na crosta terrestre, surgimento de vulcões. Então, quando a gente vê um vulcão em erupção, isso é porque essas placas estão em movimento e as fendas são abertas. Aquela estrutura que é expelida pelo vulcão, né, de larvas e, ao mesmo tempo, né, de fumaças e gases, é tudo consequência aí desse processo de erupção dessas substâncias, né, e estruturas mais internas da Terra. A formação de maremotos, de tsunamis e terremotos, que são os abalos sísmicos, isso se dá também por causa do movimento das placas,
e o distanciamento entre os continentes. Lembrando mais uma vez, né, pessoal, que essas placas elas não estão paradas, mas sim em constante movimento. E esse movimento que vai fazer com que ocorra toda essa atividade que pode ser observada por nós aí, principalmente quando ocorre terremotos, maremotos, erupção de vulcões, assim por diante. E aqui pelas setinhas vocês podem observar que ora o movimento é convergente, divergente ou de deslizamento lateral. Um bom dia a todos, um bom estudo e façam aí as atividades com toda atenção e cuidado.